Pensa rápido. Quais são as suas 5 qualidades e como você as usa conscientemente no seu dia a dia? Você consegue me responder assim, de sopetão? Ou se eu te perguntasse os seus defeitos, seria um pouco mais fácil? Pois, acredite, quando a gente sabe das nossas qualidades e conscientemente a gente coloca elas no nosso dia a dia, a gente melhora a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a gente melhora a nossa saúde, o nosso sono, a gente melhora o nosso engajamento no trabalho e sim, dá muito mais felicidade e bem-estar. E é por isso que hoje eu vou contar para vocês uma ferramenta poderosíssima que a gente usa na psicologia positiva e que você pode descobrir as suas maiores qualidades. Alô, minha flor! Seja bem-vinda! Eu sou a Aline Brandão, especialista e mentora em psicologia positiva. E nesse canal a gente fala muito sobre bem-estar, sobre felicidade, porque a gente quer ver você florescer. E se você gosta disso, já curte esse vídeo porque você me ajuda, já se inscreve ali no canal porque você não perde nadinha do que se passa por aqui, tá bem? A psicologia positiva chegou à conclusão de que ela deveria achar uma forma de medir o que tem de bom nas pessoas, quais são as qualidades dessas pessoas. E para isso eles juntaram ali na literatura de milhares de anos da história da humanidade para tentar entender o que essas pessoas tinham em comum, o que elas valorizavam nas pessoas. E então eles chegaram em 6 virtudes e 24, como eles chamam, forças de caráter. Mas não se confunda, não tem nada a ver com aquela coisa caráter bom, caráter ruim, que a gente já julga, e por isso eu tenho um pouco de dificuldade de usar esse termo. Mas tem muito mais a ver com as forças pessoais de cada pessoa. Todos nós temos essas 24 forças, todos nós usamos essas 24 forças, porém tem ali de 5 a 7 primeiras que nós usamos com uma facilidade maior, que são naturais pra gente. O grande problema é que muita gente, talvez a maioria, não use essas forças de forma consciente. Algumas forças são um pouco mais fáceis e você vai identificar logo nas suas ações. Outras a gente precisa às vezes assim mergulhar e cavucar um pouquinho mais para compreender. Mas a verdade é que tudo aquilo que eu falei no começo, do engajamento, da autoconfiança, da autoestima, de sono, de níveis de estresse que melhoram, né, o do cortisol, e essas diversas coisas, obviamente, muito positivas na nossa vida, são comprovadas em cada estudo da psicologia positiva que utiliza as forças de caráter como base. E eu vim aqui hoje, gente, falar sobre isso porque tem um efeito muito grande na nossa vida, só que a gente precisa de um pouco de guia, de um mentor ou de alguém que ajude a gente. Porque eu vou lhe contar que quando eu peguei as minhas forças, por exemplo, uma força minha muito grande é a criatividade. E eu olhei e eu fiquei meio assim... Tá, eu sei que eu sou criativa. Desde que eu sou criança, as pessoas, elas falam pra mim o quão criativa eu sou, sabe? Então, o que isso muda na minha vida? Na verdade, muda o que a gente faz com essa informação. De nada adianta a gente saber que a gente é criativo se a gente não usa isso no nosso dia a dia de forma alguma. Aliás, isso acontece com muita gente. Muitas vezes a pessoa está num serviço, num trabalho, por exemplo, e que ela não usa as qualidades pessoais dela. E se ela não usa as qualidades pessoais dela, ela sente sempre que ela tá se esforçando excessivamente, ela tá correndo excessivamente e que quase que ela não consegue alcançar, né, o que tem que ser feito. Por quê? Porque não é natural para ela. Agora, quando você conhece as suas forças de caráter, você consegue simplesmente manejar elas conscientemente no seu dia a dia e utilizar aquilo que é natural para você. Você consegue pegar coisas, às vezes, que você nem gosta, atividades que não são muito favoráveis e transformar essas atividades ou a visão que você tem delas, quando você consegue perceber que, na verdade, aquilo pode ser feito de uma forma que tenha a ver com você, que combine com você. Então, é muito comum, por exemplo, eu pegar uma pessoa que tem um objetivo, emagrecer, de ir para academia, de saúde. E então nós começamos a trabalhar as forças e a pessoa que às vezes odiava a academia passa a enxergar de uma forma diferente. Ela passa a usar aquilo que é natural para ela para ir à academia, para se esforçar e naturalmente ela consegue ver esses resultados. É por isso que melhora tanta coisa na gente, porque diminui esse esforço. É como pegar uma Ferrari, digamos assim, e você nunca dirigiu uma Ferrari, você nem sabe como dirigir uma Ferrari, então você anda com ela a 50 por hora, dá aquela voltinha no quarteirão e acabou. Você está desperdiçando todo o poder da Ferrari, qualquer carro faria isso e tava tudo bem. Só que quando você tem uma Ferrari na mão e você entende as qualidades dela, você consegue usar
ela da melhor forma possível. Você consegue aproveitar todos os benefícios que ela tem. E é por isso que as forças, elas têm assim tantos estudos que falam de como ela é positiva para o ser humano que quer alcançar metas, que quer perder peso, que quer melhorar no trabalho, ser mais engajado, que quer melhorar os seus relacionamentos. Olha que coisa bacana, se você compreende as suas forças e as suas qualidades, e você também compreender as da pessoa que está contigo ao seu lado. E essa pessoa também entender as suas. E entender que tem forças que podem ir uma contra a outra. Por exemplo, se uma pessoa tem a bravura muito forte, ou seja, é uma pessoa que enfrenta as coisas, muitas vezes não pensa tanto, se joga e etc. E a outra pessoa tem a prudência muito forte. Então é uma pessoa que sempre está pensando duas vezes, está analisando, ela precisa compreender que ela vai entrar num cenário ali seguro. Essas duas forças altas podem contrastar, certo? Podem dar brigas, podem dar discussões, podem dar problemas. Mas a partir do momento que você compreende essas forças em cada pessoa e juntos, né, a gente consegue traçar estratégias para eles usarem as forças deles de forma a não desbalancear, digamos isso, e sim fortalecer, a gente consegue um equilíbrio, a gente consegue maior comunicação, a gente consegue aproximar as pessoas. E se você está se perguntando como medir as forças de caráter, eu vou deixar o link do site e vou deixar o link de um vídeo que eu explico melhor como você consegue pegar a listagem das suas. E fica por aí que no próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor o pessoal meu e os trabalhos que eu faço comigo ou que eu percebi na minha vida desses usos, tá? Nas empresas também se usa muito para ver as pessoas, para relocar pessoas e utilizar elas das melhores formas. Pessoas que têm uma inteligência social, elas precisam estar perto de pessoas, elas precisam se comunicar, elas precisam estar ali e a gente tem que usar esse poder dela. Existem muitas pessoas com boa inteligência social que estão isoladas no seu quadradinho. Existem pessoas com alta criatividade que ficam fazendo contas matemáticas. Existem pessoas que são bons líderes, mas não estão sendo trabalhados, né? Não conseguem trabalhar a liderança dele, que é tão natural em diversas formas. Outra face importante das forças é que a gente pode usar elas de formas diferentes. Talvez a gente possa ser uma excelente líder como mãe, mas no trabalho, por exemplo, a gente se abster disso. E às vezes a gente pode usar essas nossas qualidades, essa nossa forma de enxergar a liderança diferente, né? Tanto no trabalho quanto na maternidade. E também pode depender do momento da sua vida. Eu gosto de pensar que tem forças que, pelo menos para mim, eu consigo perceber na minha vida desde sempre. Só que dependendo da época da vida que eu tô, elas oscilam um pouco a qual eu estou usando mais ou menos. Então, só para finalizar, eu gostaria que você pensasse assim, que você tem uma caixa de ferramentas e você precisa simplesmente pregar um preguinho na parede. Na teoria, a tarefa é simples, pregar um prego na parede. Mas se você não sabe usar aquelas ferramentas, você não vai acertar no que você precisa. Então, com o alicate você não vai conseguir. Ou talvez você compreenda que o martelo ele é excelente para aquela ocasião. E se você utilizar isso, você vai conseguir não só fazer essa tarefa mais rápido, mas de uma forma mais segura e também você vai conseguir o seu objetivo. É um pouco isso, nós temos todas as ferramentas, todas. Algumas a gente usa com frequência e sabe usar, outras a gente não usa com tanta frequência. Mas quando a gente precisa, ela precisa estar ali fácil pra gente usar. E conhecer essas forças e conhecer quais são as nossas forças maiores, quais são as forças menores, muitas vezes podem estar um pouquinho no caminho, né, de alguma força nossa que não consegue se desenvolver tão bem, porque ela precisa da outra ali, dando a mãozinha para ela. Enfim, existem várias análises que a gente consegue fazer dentro das forças de caráter da psicologia positiva para tornar a sua vida o melhor possível. Então, eu te faço um convite aqui para você, porque a primeira vez que eu peguei a minha lista, como eu falei, ele não fez muito sentido. Assim, eu li, falei, tá bom, legal, larguei, e só depois que eu estudei mais, que eu consegui me aprofundar mais, que eu percebi também o poder disso, né? Então, o meu convite é para você descobrir, fazer o seu teste, pegar a sua lista, ela vai sair em PDF, você consegue imprimir essa listinha e você vai
falar comigo, porque eu vou pegar a sua lista e junto com você a gente vai conversar sobre o uso das suas forças, como elas estão, como que você usa, abrir os seus olhos para elas, porque às vezes a gente não sabe que a gente tem aquilo. E eu espero mesmo que isso seja só o primeiro passo ali para você correr em direção de tudo que você sonha, em direção ao seu florescimento, à sua felicidade, ao seu bem-estar. Então, aceita o convite? Só falar ali que sim e a gente conversa, tá bem? Ó, um grande beijo. Até o próximo vídeo que eu vou aprofundar aqui um pouquinho sobre as minhas forças, tá bem? Yeah.